Bom dia a todos. Estamos aqui começando mais um estudo bíblico, estudo da palavra do nosso Senhor. Hoje, então, falaremos sobre a criação. Seguindo o estudo anterior que a gente falou sobre os decretos divinos, nós vimos o quê? Os decretos divinos são fundamentados na sabedoria infinita de Deus. Eles refletem seu conhecimento, sua autoridade suprema sobre o destino do universo, sobre as criaturas. E Deus, como a gente sabe, estabeleceu seus planos desde a eternidade. Esses planos são imutáveis, ou seja, o que assegura que tudo que foi decretado pelo Senhor vai ocorrer de forma definitiva. Essa é a nossa esperança e nós podemos ter certeza porque Ele é o nosso Senhor. E assim como os decretos divinos, eles nos conduzem, né, a esse exame da execução, ou seja, a obra da criação, onde tudo começou. Então é isso que nós vamos estudar hoje. A palavra criação, ela nem sempre ela é utilizada na Bíblia com o mesmo significado. Em um sentido estrito, nós podemos dizer que criação é a obra de Deus pela qual ele fez o quê? Todo o universo, tudo que nele existe. Mas isso vai muito mais além. Nós vamos entender que afeta até o campo espiritual, afeta todas as coisas. Para iniciar, é dito lá em Gênesis 1, versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Essa passagem inicial aqui que nós começamos o estudo, ela faz parte de uma narrativa, né, do livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, e ela vai descrever o estado inicial, ou seja, como a terra estava antes de Deus começar a criar, a moldar a criação. A expressão aí sem forma e vazia demonstra exatamente essa situação, que a terra era caótica, a terra era desorganizada, indicando que a terra ainda não tinha sido formada em sua ordem final, ela estava vazia, sem nada. E a frase ali, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, está sugerindo que a presença ativa do Senhor, a presença criativa de Deus no momento em que tudo vai ser criado. Lá no livro de Jó, no capítulo 26, versículo 13, é dito: por tua inspiração os céus ficaram serenos, tua mão transpassou a serpente veloz. Então aqui, esse versículo faz parte, né, do discurso de Jó, quando ele está conversando, discutindo com seus amigos, e eles estão tentando explicar que os sofrimentos que Jó está tendo, né, com base naqueles conceitos tradicionais de justiça divina, que estavam sendo aplicados. Mas Jó, por sua vez, ele enfatiza a grandeza, enfatiza o poder de Deus, mostrando que ele está além da compreensão humana. Ou seja, é uma inspiração própria do Senhor, é uma vontade própria do Senhor, porque a vontade dele é perfeita. A primeira parte do versículo aí diz: por tua inspiração os céus ficaram serenos. Jó está destacando aqui esse papel criativo de Deus, esse papel de ordenar todas as coisas. E essa palavra inspiração, ela pode ser traduzida como um sopro, como uma respiração, sugerindo que foi essa ação ativa de Deus que os céus foram formados e foram estabelecidos assim a sua ordem. A segunda parte, quando diz sua mão transpassou a serpente veloz, aqui é mais simbólica, aqui é algo mais poético. Essa serpente veloz, ela é uma referência ali a como se fosse um caos primordial, representado por uma serpente ou um monstro marinho, que a gente pode firmar essa imagem, né, de mitologias ali do Oriente Médio. Então, nesse versículo aqui, o que Jó está indicando é que Deus, com sua ação soberana, ele domina, ele controla esse caos, ele traz ordem, ele traz estabilidade para o universo. O livro de Salmos também nos ajuda mais sobre a criação. Salmos 33, 6 é dito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Esse versículo aqui ele vai enfatizar a criação do universo pela própria palavra de Deus, que nós sabemos que é o nosso Senhor, Jesus Cristo, e pelo sopro de Deus, ou seja, ele vai ressaltar esse poder
sempre criativo e ativo de Deus, que traz à existência os céus e tudo que nele há, apenas por meio da sua palavra, apenas por meio do seu sopro. E esse versículo também destaca a crença na criação, que a gente chama na teologia de ex nihilo, ou seja, a ideia de que Deus criou o universo a partir do nada, simplesmente pela sua palavra, pela sua vontade. Essa concepção vai ressaltar uma transcendência, uma soberania de Deus sobre toda a criação. Imagine fazer algo do nada, é isso que Deus fez. Ex nihilo, ex nihilo. Essa é a palavra. E a Escritura também nos ensina que Deus criou o mundo no princípio, ou seja, por trás deste princípio existe uma eternidade. Este princípio foi firmado apenas para trazer à existência a Terra, trazer à existência você, eu e todas essas pessoas e essas coisas que existem no mundo. Então, o termo em que diz que Deus fez tudo do nada, ele é encontrado de forma expressa lá no livro de 2 Macabeus 7:28, quando diz: eu vos rogo, meu filho, olhai para o céu e para a terra, e tudo que neles há. Reconheceu que Deus os fez do nada, e que também o gênero humano assim foi criado. Ou seja, que Deus os fez do nada, que Deus fez ex nihilo. Então, para quem não conhece a história de Macabeus, o livro ele faz parte da narrativa de 7 irmãos. Esses 7 irmãos eles foram martirizados junto com a sua mãe, porque eles recusaram-se a renunciar à sua fé. Eles foram perseguidos, mas eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Eles foram perseguidos na época, né, perseguição dos judeus, sob o reinado, na época de Antíoco IV Epifânio. Então, nesse versículo aqui, vocês veem que a mãe desses 7 filhos está falando com seu filho mais novo, encorajando ele a manter a sua fé, a manter a sua coragem diante daquele martírio que eles estavam sofrendo. Ela aponta para a criação, como Deus, em poder e grandeza, criou tanto os céus quanto a terra e tudo que neles existe, assim como o próprio gênero humano foram criados a partir do nada. Essa ideia, apesar de não estar escrita de forma expressa em outros livros que foram inspirados da Escritura, até porque, segundo a Macabeus, o livro de Macabeus é um livro apócrifo, né, que não tem autoria, mas outros livros inspirados por Deus com autoria, assinados, deixam claro que a criação foi feita a partir do nada. Por exemplo, Salmos 33:9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ou seja, aqui esse versículo enfatiza esse poder criativo de Deus. Ele retrata a criação como resultado direto da palavra e do comando de Deus. Comanda a partir do nada. Quando Deus fala, a criação acontece. Quando Deus ordena, tudo surge, a própria existência. E qual é o propósito final da criação? Né? Nós já vimos que a criação de Deus ela se deu ex nihilo, ela se deu a partir do nada. E qual foi o propósito de Deus ao criar essas coisas? Algumas pessoas acreditam que esse propósito da criação é voltado extremamente e exclusivamente apenas para a felicidade do homem. No entanto, essa visão desses homens, desses seres, ela pode ser veemente criticada com base na ideia de que Deus é um ser suficiente em si mesmo, que Deus não depende da criação para a sua felicidade, para a sua plenitude. Em vez disso, eles declaram que o homem existe para Deus e não o contrário. Mas o que defendemos, ao contrário disso, dessa tese, é que o homem existe para Deus. Não é Deus quem existe para o homem. Deus não é colocado numa caixa para o homem levar no bolso. Deus não é colocado num cordão para o homem levar no pescoço. Deus não é colocado num ser, não é construído como um ser de pedra, de madeira, de metal, enfim, como um ídolo. Deus, ele é grandioso. É nós que cabemos dentro do mundo de Deus, dentro dos atos criativos de Deus, porque nós somos as criaturas. Portanto, nós existimos para Deus, para a glória de Deus. E não o nosso Deus existe para a nossa própria glória, para o nosso próprio egocentrismo. E a Bíblia nos ensina claramente isso, que Deus criou o mundo
para assim manifestar a sua glória. Deus fez todas as coisas para a própria glória dele. E essa visão de que o propósito final da criação é manifestar a glória de Deus, ela tem apoio em vários versículos da Bíblia. Por exemplo, Isaías 43:7 diz, Deus diz, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Ou seja, aqui está sugerindo que a criação existe para a glória de Deus. Esse mesmo tema é reiterado no livro de Isaías, Isaías 60:21, Isaías 61:3, todos eles falam sobre a glória de Deus sendo manifestada através da sua própria criação. Ou seja, toda a criação de Deus vai manifestar a própria glória do Senhor, porque Ele é o Criador. E embora a manifestação da glória de Deus seja o propósito final, então é ela que é o propósito final, a glória de Deus, mas isso não significa que Deus é indiferente, que Deus não está preocupado com o bem-estar humano. Pelo contrário, a manifestação da glória de Deus, ela deve ser vista como contribuindo para o bem-estar humano, como despertando adoração e louvor ao Criador, porque nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos libertos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela crucificação do Senhor. Passagens como Efésios 1:5 deixam claro, falando que Ele predestinou-nos para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, ele conclui o versículo dizendo, é por causa da vontade de Deus, por meio do seu Filho, que nós fomos adotados como filhos de adoção, co-herdeiros em Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo sobre eleição. Ele está escrevendo sobre predestinação dos crentes em Cristo. Ou seja, ele afirma que Deus predestinou os crentes para serem o quê? Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E isso significa que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu de acordo com o propósito, de acordo com a sua vontade, a sua boa vontade, de acordo com adotando aqueles que seriam e que viriam a crer em Cristo e seriam de fato declarados seus co-herdeiros, amigos do Senhor, filhos de Deus. A expressão aqui conforme o bom propósito da sua vontade, é claro, ela destaca que essa predestinação não é arbitrária, não é o homem quem busca o Senhor, mas ela está de acordo com o plano, de acordo com a vontade de Deus. Essa predestinação não é baseada no seu mérito, no meu mérito, em méritos de ninguém. Ela é baseada única e exclusivamente por meio da graça e o amor de Deus na nossa vida. E Deus, ele não criou, como eu disse, apenas o universo material, apenas a Terra, todas as coisas que nela existem, o universo. Mas Deus criou um mundo espiritual angelical. A Bíblia pressupõe a existência dos anjos. A Bíblia atribui personalidade real a esses seres. Vamos ver Apocalipse 14:10. Desculpa, Mateus 1, 14:20. Ele também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado puro na taça de sua ira. Será atormentado com enxofre ardente diante dos santos anjos e do Cordeiro. Esse versículo, ele juntamente com o versículo de Apocalipse 14:10, eles vão descrever o quê? Que diante dos santos anjos, diante dos anjos, Deus vai testificar que haverá julgamento, ou seja, aqueles seres angelicais, assim como os homens, todos nós veremos o julgamento do nosso Senhor. Então, o que nós devemos saber é que os anjos, eles de fato existem, são seres criados pelo nosso Senhor Deus, ou seja, o universo que a gente tem aqui apenas vinculado à Terra, ele é muito limitado, ele é muito pequeno perto da grandiosidade de todas as coisas que Deus criou. E esses anjos possuem classes, eles são classificados. A Bíblia menciona diversas classes de anjos, cada uma com sua função específica. Os querubins, por exemplo, eles são associados à revelação do poder, à revelação da majestade, da glória de Deus.
eles são descritos como guardiães da santidade. Vamos ver Gênesis 3:24, que fala sobre os querubins. Depois de expulsar o homem, né, assim que Deus, essa passagem está tratando da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, é dito, depois de expulsar o homem, o Senhor Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, juntamente com uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui marca o momento em que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, após terem desobedecido a Deus, após terem comido, tocado e comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, ao expulsá-los, coloca querubins, coloca uma classe de anjos associadas o que? À guarda, associadas à proteção, para impedir o quê? Que o homem retorne ao jardim, que o homem tenha acesso à árvore da vida. Então, aí ele também traz a figura aí o quê? Da imagem flamejante, que se movia de um lado para o outro. Isso simboliza a função dos querubins de proteger e de guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada representa justamente a separação entre a humanidade caída e a presença de Deus. Como é dito lá no princípio, em Gênesis, né? Adão vivia na presença de Deus no jardim do Éden. Então, com o pecado, isso fez o quê? Nos afastou do nosso Senhor. Isso indica que o acesso à vida eterna, ou seja, o livre-arbítrio que Adão tinha de escolher vida ao não tocar naquela árvore, foi rompido naquele momento. Que a comunhão com Deus foi quebrada naquele momento. E aí, por conta disso, nós ficamos afastados da presença do Senhor. Mas os anjos, eles adoram. Os anjos, eles louvam a Deus de forma contínua. Desde a entrada do pecado no mundo, eles servem como herdeiros ali da salvação, ou seja, eles se alegram com a conversão dos pecadores, eles guardam os crentes, eles protegem as nossas crianças, eles estão presentes na nossa igreja, eles conduzem os crentes à presença de Deus, trazendo mensagens, né? São tidos também como mensageiros. Hebreus 1:14, ele vai dizer o seguinte: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, é uma pergunta retórica, eles vêm para servir aqueles que vão herdar a salvação, que somos nós, chamados de filhos e justos, predestinados por Deus. Então aqui o autor de Hebreus, ele está descrevendo como os anjos, que são espíritos ministradores, como esses seres espirituais servem, como eles ministram aqueles que herdam a salvação. Isso sugere esse papel ativo na proteção, na assistência e no cuidado a cada um dos crentes. A ideia de que os anjos servem a esses herdeiros, aos crentes, ela está alinhada com outras passagens bíblicas que falam sobre o papel dos anjos na vida dos crentes, protegendo-os, guiando-os, ministrando junto com eles. Mas a gente sabe que além dos anjos bons, existem os opositores, existem anjos maus, que buscam destruir a obra do Senhor, que buscam destruir o propósito pelo qual ele constituiu todas as coisas. E esses anjos foram criados bons, mas eles caíram da sua posição original, como nós podemos ver lá em 2 Pedro 2:4. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, entregues a correntes da escuridão, para serem guardados para o juízo. Ou seja, que Pedro faz uma referência aos anjos que pecaram e foram lançados no inferno por Deus. A passagem sugere que houve anjos que se rebelaram contra Deus e, como consequência, eles foram condenados ao inferno. Eles são descritos como estando em abismos tenebrosos, estão presos em correntes na escuridão. Eles estão aguardando apenas o quê? O juízo final. Satanás, que era um príncipe ali dentre os anjos, que era um líder dentre eles, se tornou esse líder máximo desses anjos maus. E os anjos maus, liderados por Satanás, eles tentam o quê? Destruir a obra de Deus, eles tentam cegar, eles tentam enganar os eleitos, eles tentam encorajar os pecadores em suas práticas malignas para que continuem nessa perversidade. E essa oposição espiritual é uma realidade nessa cosmovisão bíblica. Ou seja, os anjos maus, eles são retratados como inimigos
ativos da obra redentora de Deus, conforme a gente pode ler também lá em 2 Tessalonicenses 2, versículos 4 e 9. O versículo 4 diz: ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que é ele mesmo Deus. Essa é a visão que Satanás tem da sua própria pessoa, de que ele está acima de Deus. O aparecimento desse mico é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e falsos prodígios. Ou seja, ele pratica sinais e falsos prodígios. Aqui, nessa passagem, Paulo está advertindo aqueles tessalonicenses sobre a vinda do anticristo, que é um líder que vai se exaltar, é um líder que vai se opor a Deus, é um líder que vai buscar ser adorado como se fosse Deus, ou seja, receber a glória que só compete a Deus. Lembra que falei agora há pouco, o propósito final de todos os atos criativos é dar glória a Deus. Mas Satanás quer se colocar, ele quer ser o anticristo, ele quer ser essa figura que está acima de Deus, que a glória vai para ele, não para o nosso Senhor. Então, esse anticristo é uma figura maligna, ele age sobre a influência de Satanás, ele vai realizar sinais, vai realizar maravilhas enganosas para enganar várias pessoas. Então, esses versículos aqui, eles destacam essa natureza enganosa, sedutora que vai ter esse anticristo, que procura desviar as pessoas da verdadeira adoração que deve ser voltada para Deus. E também ressalta que a importância da gente estar vigilante, da gente discernir espiritualmente para não ser enganado por essa falsa doutrina e por líderes falsos. E quanto ao universo material? Gênesis 1, como é dito, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá a gente encontra a história da criação original dos céus e da terra. Ora, no primeiro dia da criação, Deus separou o quê? A luz das trevas. Ele criou o dia e a noite. Então, embora o sol, a lua e as estrelas tenham sido criados apenas lá no quarto dia, a luz já existia antes, indicando que esses astros são apenas luminares que emitem essa luz, mas eles não são a própria luz em si mesmo, eles apenas emitem. No segundo dia, o que Deus fez? Deus separou as águas superiores das inferiores. Deus estabeleceu o que é chamado na Escritura de firmamento. No terceiro dia, continua a obra do Senhor de separação. Ele separou o mar da terra, ele criou o reino vegetal. Pela palavra de Deus, essa terra produziu plantas, essa terra produziu árvores, produziu vegetais, cada um conforme a sua semente, cada um conforme a sua espécie. No quarto dia, Deus criou o sol, o luminar, a lua, as estrelas, para diversos propósitos, incluindo que divisão de dia e noite, regulação do clima, marcação dos dias, dos meses, estações, além de eles serem luminares para a própria terra. No quinto dia, Deus criou o quê? As aves, os peixes, habitantes do ar, habitantes da água. No sexto dia, criou Deus os animais terrestres. E como coroamento da sua criação, no sexto dia ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O corpo do homem foi formado do pó da terra, mas a sua alma foi soprada por Deus, foi criada diretamente pelo Senhor, para demonstrar o que mais uma vez a criação é ex nihilo, que Deus é quem cria qualquer coisa do nada. No sétimo dia, Deus descansou de sua obra e se alegrou ao contemplá-lo. Podemos notar claramente que existe um paralelo entre a obra dos 3 primeiros dias e dos 3 últimos. Ou seja, no primeiro dia temos a criação da luz, no quarto dia temos criação dos luminares, no segundo dia temos criação da expansão e separação das águas, no quinto dia criação dos pássaros, do ar e dos peixes do mar, terceiro dia separação das águas da terra seca e desta para ser a habitação dos animais e do homem. No sexto dia, criação dos animais do campo, gado e répteis e finalmente do homem. Ou seja, Deus criava uma coisa, por isso que eu digo, os luminares não tinham luz própria em si, mas no primeiro dia a luz de Deus que foi criada é que ilumina esses luminares. No segundo dia, Deus separou, fez essa expansão, fez o firmamento.
Fez o firmamento para quê? Para que aves pudessem voar no céu, para que peixes pudessem nadar na terra. No terceiro dia, Deus fez a separação de água e terra, para que houvesse terra seca e que houvesse habitação de animais e de homens. Ou seja, Deus criou os animais do campo, porque ainda não tinha terra no segundo dia. Deus, então, no primeiro dia, Deus cria essa luz, estabelece a base para a vida, para a atividade na Terra. No segundo dia, ele cria a expansão, separa as águas, estabelece uma atmosfera ali propícia à vida. No terceiro dia, ele separa essas águas de terra seca. Ele cria um lugar habitável para plantas, répteis, animais e para os próprios seres humanos. E nos 3 últimos dias, Deus vai preencher esse ambiente com vida. Olha como o nosso Deus é grandioso. Ele cria nos 3 dias e agora ele vai preencher. No quarto dia, ele cria os luminares, sol, lua e estrelas, que são necessários para a vida na Terra, fornecendo calor e luz. No quinto dia, ele cria esses pássaros do ar, peixes do mar, preenche o céu, preenche as águas com vida. No sexto dia, cria animais, gado, répteis e, finalmente, o homem, contemplando a obra da criação, estabelecendo o homem como o seu regente na Terra, como seu administrador. E a palavra de Deus, em Êxodo 20:11, vai dizer: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus, ao criar o mundo em 6 dias e descansar no 7º dia, ele estabeleceu um padrão semanal de trabalho e de descanso. Deus não precisa descansar porque ele é eterno, mas ele estabeleceu para o homem, isso é refletido no mandamento do sábado, onde os israelitas eram instruídos a trabalhar por 6 dias e descansar no 7º dia, em imitação do próprio Deus. Além disso, o descanso sabático, ele também é uma lembrança da soberania de Deus como Criador. Ao observar o sábado, os israelitas reconheciam que Deus era o Senhor do tempo, da criação, que todas as coisas pertencem exatamente a Ele. Portanto, o mandamento do sábado não é apenas um comando de descanso, mas também um ato de adoração, um reconhecimento de autoridade e uma providência de Deus como Criador. E como podemos concluir esse estudo de hoje? Podemos concluir que a criação do universo, de tudo que nele há, foi um ato deliberado, foi um ato planejado por Deus, que manifestou sua sabedoria, seu poder e sua soberania sobre todas as coisas. Os decretos divinos, que são fundamentados lá na sabedoria infinita de Deus, eles refletem esse seu conhecimento, refletem essa sua autoridade suprema sobre todo o universo, sobre todas as criaturas. Os anjos, como vimos, como seres criados por Deus, eles têm diferentes classes, têm diferentes funções, sendo alguns bons e outros que foram corrompidos, como Satanás e os anjos caídos. Os anjos bons adoram, louvam a Deus continuamente, e eles servem a nós, crentes, herdeiros da salvação. E eles se alegram conosco quando um pecador é convertido, quando um crente guarda os juízos de Deus contra os seus inimigos. Já os anjos maus, eles se opõem a Deus, eles buscam destruir a obra do Senhor. A criação do universo, como eu disse, ele foi feito ex nihilo, ou seja, a partir do nada, pelo poder da palavra, pelo sopro da palavra de Deus. E isso ressalta a transcendência, isso ressalta a soberania de Deus sobre a criação. E concluímos também que o propósito final da criação é manifestar a glória de Deus, o que contribui para o bem-estar humano ao despertar o desejo de adoração, ao despertar em você o desejo de louvor ao nosso Criador. E quais são as aplicações que nós podemos ter? As aplicações dessas verdades, elas incluem essa adoração, elas incluem esse louvor a Deus como Criador, elas incluem a confiança na soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a sua vida, sobre as suas decisões, a gratidão que nós devemos ter pela providência de Deus, pelo cuidado que Ele tem conosco, a vigilância espiritual diante da oposição que nós temos desses anjos maus e a esperança na promessa da vida eterna para aqueles que creem verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca esquecendo que a aplicação principal é dar glória a Deus em todas as coisas. O Salmo 111:10 vai dizer:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Que o Senhor seja louvado hoje e para todos sempre. Amém. Assim eu me despeço de vocês hoje. Tenham todos um ótimo dia.